Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Receitas e Afetos e a nossa proposta é trazer receitas com histórias para resgatar memórias afetivas e inspirar vocês a criar as próprias memórias junto às pessoas que vocês amam, compartilhando histórias, comida e afeto. A nossa receita hoje é um bolo de cenoura. E a história desse bolo é muito importante para mim porque foi a primeira receita que eu fiz que deu certo. Depois de ter tentado muitas outras receitas, fazer esse bolo e ele ter ficado bom me motivou para tentar fazer outras receitas. Lembrando que eu não sou cozinheira profissional, não sou chefe, não tenho nenhum curso na área, sou apenas uma apaixonada pela arte da culinária. Para mim, a cozinha é uma alquimia. Vamos à nossa receita de hoje. Lembrando para vocês que vocês conseguem sim fazer esse bolo de cenoura levinho, com a massa super macia, se vocês respeitarem todo o passo a passo e seguirem à risca tanto as quantidades quanto os ingredientes. A primeira dica que eu deixo aqui para vocês é: a primeira vez que vocês forem fazer uma receita, não substituam os ingredientes, não substituam a quantidade dos ingredientes e sigam o passo a passo na ordem que a gente passar aqui. Quando vocês estiverem assim já bastante craques na receita, aí vocês vão aos poucos tentando alterar qualquer passo desses que eu disser aqui. Nós podemos usar 3 cenouras pequenas, 2 médias ou uma grande. Aqui eu estou usando 2 cenouras médias. Mas para facilitar, a gente vai pesar essa cenoura usando uma balança de cozinha. Primeiro nós vamos pesar o recipiente, vamos tarar a balança, vamos colocar a cenoura e aqui nós teremos somente o peso da cenoura, que corresponde a 228 gramas. Qual a importância de nós quebrarmos os ovos um a um? Que se tivermos um ovo estragado aqui no meio desses ovos, nós vamos perder todos os ovos que nós já quebramos se quebrarmos todos juntos. Nós precisaremos de 4 ovos, se esses ovos forem pequenos. Ou 3 ovos, se forem aqueles ovos jumbo. Uma xícara de óleo de soja. Uma dica importante sobre o fermento. Muito fermento na massa traz um gosto estranho, um gosto de bicarbonato. É uma colher rasa. Como que a gente vai garantir uma colher rasa? Nós vamos nivelar. Você pode usar qualquer coisa que você tiver para nivelar. E aqui nós temos uma colher rasa. Qual a importância de peneirarmos os ingredientes secos? Veja que, por estar embalado há muito tempo, eles vão criando grânulos, porque eles vão ficando prensados. Então, a gente vai peneirar para poder soltar as partículas e garantir que a nossa massa fique lisa e homogênea. Isso também vai nos ajudar na hora de incorporar o trigo. O segundo passo, após a separação dos ingredientes, é untar e enfarinhar uma forma. Essa é uma forma de 22 centímetros com um buraco no meio. Pode ser uma forma redonda ou também pode ser uma forma retangular de 20 por 30. O terceiro passo é pré-aquecer o forno a uma temperatura de 180 graus. Depois que os ingredientes estão separados, a forma está untada e o forno já está pré-aquecendo, nós vamos para a preparação da nossa massa. Se vocês tiverem um liquidificador com um copo grande, vocês não vão precisar de um bowl para misturar a massa. O meu liquidificador tem um copo grande, então eu vou fazer a massa toda aqui dentro dele. Primeira coisa, nós vamos misturar e bater os ingredientes líquidos. O primeiro ingrediente será o óleo, 1 xícara de óleo. Todos esses ingredientes e a quantidade
Eu vou deixar aqui no PDF para vocês clicarem e também vou deixar no nosso Instagram. O nosso segundo ingrediente são os 4 ovos. Agora nós vamos bater o óleo e os ovos até nós obtermos um creme. Batemos o óleo com os ovos e agora, aos poucos, nós vamos acrescentar a cenoura. A cenoura nós vamos picar em pedacinhos pequenos para ajudar o liquidificador a bater. Aqui nós temos 2 cenouras médias, que também podem ser pesadas, e aí você vai utilizar entre 220 e 230 gramas de cenoura. E nós vamos colocar essas cenouras aos poucos no liquidificador. Agora nós vamos ver se nossa cenoura está bem batidinha, se não há pedaços grandes de cenoura aqui. Tudo está bem liquidificado. Agora nós vamos acrescentar os ingredientes secos. O primeiro ingrediente será o açúcar, 2 xícaras de açúcar. Vamos acrescentar aos poucos para não ficar muito pesado no nosso liquidificador. Agora nós vamos colocar 2 xícaras de trigo peneiradas e nós vamos colocar também aos poucos e não vamos bater muito, porque se nós batermos muito o trigo, ele desenvolve o glúten, ele ativa o glúten. E nós não queremos ativar esse glúten. Quando nós fazemos bolo, nós não queremos que o glúten da farinha de trigo seja ativado, tá? Então nós vamos bater pouco, o mínimo que nós conseguirmos, para misturar esse trigo aqui dentro. Lembrando que se o seu liquidificador for pequeno, você vai transferir essa mistura desse momento aqui para um bowl e no bowl você vai misturar aos poucos a farinha de trigo, tá? Misturar e não bater. Vamos colocar aos poucos. Podemos utilizar a função pulsar para isso. Ela tem uma potência maior e vai misturar o trigo mais rápido. Ela suja mais o liquidificador. Lembre-se que nós não deixamos o trigo batendo. Então a gente vai acrescentando aos poucos. Agora nós vamos colocar o fermento, 1 colher rasa de fermento. A gente coloca tudo de uma vez. Nós vamos misturar com a espátula e vamos terminar de misturar, bater. Você termina de misturar com a espátula, não tem problema. Agora nós vamos despejar todo o conteúdo dessa massa numa forma untada enfarinhada. O forno já está aquecendo a 180 graus. É muito importante que nós coloquemos o bolo para assar num forno pré-aquecido. Se você tiver com medo de gastar muito gás, lembre-se, se você não perder o gás, você vai perder todos os ingredientes que você colocou aqui. Lembrando que essa forma aqui minha é muito grande, aí depois o bolo cresce, fica tudo na paz. Então agora nós vamos colocar no forno e vamos esperar por cerca de 35, 40 minutos, dependendo do forno, tá? Lembrando que o forno já está pré-aquecido. Nós vamos colocar no meio, não na grade tão baixa para não queimar. Nós vamos colocar ele no meio. E agora é só esperar entre 35 e 40 minutos. Então, como prometemos, vamos revelar agora o grande segredo para o seu bolo de cenoura ficar sempre fofinho. E o segredo está na quantidade de cenoura que utilizamos em nossa receita. A água constitui cerca de 90% do peso total da cenoura, ou seja, a cenoura substitui o ingrediente líquido dessa receita. Aqui vai uma segunda dica. Se você gosta de um bolo fofinho, porém mais úmido, você vai utilizar entre 220 e 230 gramas de cenoura, assim como nós utilizamos aqui na receita desse vídeo. Já, se você preferir um bolo mais sequinho, porém também muito fofinho, você vai utilizar apenas 200 gramas de cenoura. Teste as duas receitas e veja qual você prefere. Agora que você já conhece o segredo de um bolo de cenoura perfeito para compartilhar momentos inesquecíveis com as pessoas que
você ama, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok e YouTube. Em todos eles, vocês nos encontram como @Receitas e Afetos. E quando fizer a receita, poste e nos marque. Um grande beijo no seu coração.